Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Lauro Jardim, Marcelo Madureira, Geraldo Samor e Carlos Graeb, trago para você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos no Giro Veja exclusivo com os nossos colunistas. E hoje eu tenho um convidado aqui na bancada, é o meu Belo. Mas hoje não está de Belo, está de Marcelo Madureira, o Madu. Tudo bem, Madu? Você passou um tempo aí longe do Brasil, foram 10 dias, né, num país que a gente costuma dizer que é mais civilizado, especialmente quando se trata aí da política, da economia, do respeito às leis e ao dinheiro público. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas antes a gente vai lá para a sua região. Vamos para o Rio de Janeiro. É hora de Lauro Jardim, do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, exerceu ontem, mais do que nunca, o seu lado Dom Eduardo I, o imperador. Ousado como poucos, o Eduardo Cunha mandou um recado para a ministra do STF, Rosa Weber, que é a relatora do mandado de segurança impetrado por 63 deputados, em que se pede a anulação da votação da Câmara que aprovou o financiamento empresarial de campanhas. Por meio de um ministro do Supremo, o Eduardo Cunha atrevido, eu repito aqui, ele disse que se a Rosa Weber deferir a liminar, vai ter troco. O Eduardo Cunha argumentou, com ênfase, gesticulando muito nessa conversa, que uma decisão nesse sentido seria uma interferência indevida em assuntos do Legislativo. O Eduardo Cunha não precisou nem dizer que o tal troco que promete dar seriam projetos de interesse do Judiciário que ele poderia engavetar na Câmara. Hoje, um dia depois da ameaça, o Eduardo Cunha vai conversar com a ministra Rosa Weber. Imagina-se que ele não falará nesse tom, até porque mandou a mensagem mal criada ontem, tendo como portador um colega da ministra. O ministro, com quem o Cunha conversou ontem, aliás, está indignado com o tom empregado por ele. Como de hábito, o presidente da Câmara vai tentar negar via Twitter a ameaça feita ontem. É uma característica dele, negar e negar sempre as coisas e atos que ele faz e que ele não queira que se tornem públicos. Daqui a pouco é capaz até de negar o próprio nome de batismo. A propósito, reconheça-se mais uma vez a audácia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele é capaz até de confrontar magistrados que poderão julgá-lo caso as investigações da Lava Jato avancem sobre ele. Obrigada, Lauro. Ô, Madu, não deixei nem você falar bom dia na abertura, né? Bom dia. Bom dia, Joyce. Pessoa mal educada. Não, mas eu também estava acordando junto com os nossos espectadores. Não, era o que você estava falando. É quase que faz bem à saúde passar uns 10 dias fora do Brasil. E eu fiz questão absoluta de não tomar conhecimento de nada, de não me deixar perturbar pelas notícias baixo astral que vem aqui do Brasil. E a grande diferença, Joyce, é você estar num lugar onde as coisas funcionam. Não porque lá é bom, é porque as coisas têm que funcionar. Aqui é que é muito ruim. Né? Quer dizer, o dinheiro que sai do bolso do cidadão para a educação, vai para a educação. Para a saúde, vai para a saúde. Para a segurança. E se tiver ali, aquele desvio, não é o desvio padrão PT. Não é? É muito diferente, as coisas funcionam de fato. São duas coisas, Joyce, é que a qualidade de vida no Brasil é muito baixa. Mesmo para aqueles que são privilegiados, que são muito ricos, né, acabam gastando uma fortuna com segurança, com planos de saúde no exterior, com tudo aquilo que permite a pessoa ter uma vida, digamos assim, mais confortável, mas às vezes fica até preso dentro do condomínio, dentro de casa, porque não tem nem condição de sair com medo. Para o pobre, então, pior ainda, porque esse não tem para onde correr, né? Não tem para onde se socorrer. No Brasil, infelizmente, o Estado é o algoz do cidadão, seja ele rico, seja ele classe média, seja ele pobre. Porque a gente paga uma fortuna de impostos e esses impostos, Joyce, a gente não sabe nem para onde vão. Vão para custear uma máquina pública que é inoperante, ineficaz, que vive parasitariamente do cidadão, que não presta nenhum serviço ao cidadão. E agora vem o governo dizendo agora como é um novo programa de investimento. Investimento Piu, com é o que dinheiro? piu. É o piu. Eu acho que, olha é piada só, pronta.
Essa história, Joyce, para mim é piada, né? É história para chinês ver, né? Porque esse governo é tão imbecil, porque ele acha que o chinês tem aquele olhinho fechado assim, não vai ver. O chinês não tem nada de burro, né? Essa estrada que eles dão, que vão fazer, né, para ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Os chineses disseram o seguinte, que eles vão fazer um estudo para ver se é viável economicamente fazer essa estrada. Mas para o PT está resolvido, não, né? Para o PT a estrada já está feita e já foi inaugurada 3 vezes. Porque, a ferrovia. O governo petista. Bioceânica. O governo petista é especialista em inaugurar, reinaugurar e reinaugurar a obra que nunca acaba. Fica sempre parada no meio. Marcelo, eu acho que você está muito mal-humorado, porque você pode pegar um trem da Bioceânica, sair lá do seu Rio de Janeiro e ir para o Peru. Olha que coisa, que belezinha, Marcelo Madureira. É o sonho de consumo de qualquer pessoa, hein? A 40 bilhões de reais. Espera deitada, Joyce, não é nem sentada, é deitada. Quando eu estiver bem velhinha, a gente conversa sobre isso. Porque primeiro vai ter que vir o trem-bala. O trem-bala em que se gastou bilhões. O trem-bala que ia ficar pronto na Copa. O trem-bala que não faz o menor sentido. O trem-bala que se criou uma empresa estatal. Isso que, assim, mesmo fora do Brasil, se acaba pensando no Brasil, né? Então a gente vive hoje um momento de uma terrível crise econômica que mal está começando. A inflação já bateu 8,47% anualizada, maior desde 2003, se não me engano. E olha o que está acontecendo. 12 anos de, não só roubalheira, muito pior que a roubalheira, 12 anos de incompetência, de incapacidade de gerir a coisa pública. Esse prejuízo todo, meus amigos, quem vai pagar é você, é a Joyce, sou eu, todos nós vamos pagar por um prejuízo, por um buraco nas contas públicas que a gente não tem culpa nenhuma. E tem uma coisa, dinheiro não desaparece, Joyce. Alguém se beneficiou disso. Houve uma enorme transferência de renda, né? Do dinheiro público para alguém que alguém do petens, alguém de institutos, Lulas, né? Amigos de empreiteiros e coisas. Marcelo, esse dinheiro foi para alguém. Quem acompanha a TV já com muito cuidado sabe que ontem eu contei aqui para o nosso internauta, telespectador e espectador, que o Lula descobriu a cura para a miséria no Brasil. Gente, é muito simples. Se todo miserável, todo pobre brasileiro der uma palestra e cobrar $120 mil de uma empreiteira do Petrolão, está resolvida a questão, Marcelo Madureira. Você não entendeu, Joyce. O Lula é um cara de esquerda. Ele é socialista. E ele resolveu começar o socialismo pela conta bancária dele. Claro. Depois vai para os outros, se sobrar, né, alguma coisa. Mas nada como ser petista, Joyce. É verdade. Vamos lembrar agora a Ideli Salvati. Quem é Ideli Salvati? Ex-senadora, né? Gatinha. Linda, não. Mais bonita que você, Joyce. A Ideli Salvati, né, que tentou ser ministra da Pesca, que no Brasil, assim, ministro da Pesca, e nada é a mesma coisa. Foi ministra das Relações Institucionais, tentando fazer a ligação do Poder Executivo com o Legislativo. Fracasso total. Depois ela foi ser ministra de Direitos Humanos, né? Também foi outro fracasso. Então, como é de fracasso em fracasso, ela foi acumulando experiência em fracasso e agora ela tem mais uma missão para cumprir, né? Agora ela foi nomeada assessora do secretário-geral da OEA, da Organização da América Latina, nos Estados Americanos. Muito bem, mais um lugar para... Nada como ser petista, onde você vai fazendo carreira através da sua incompetência, né? É o contrário... Carreira em milhões, né? Lula faz milhão, Palocci faz milhão, milhões, né? O Zé Dirceu faz milhões, até preso. Essa gente é muito boa no que faz. O Zé Dirceu consegue dar assessoria direto lá quando estava na Papuda, deve ser por telepatia, né? Aliás, que a Papuda se prepara para receber Henrique Pisolato, né? Está a caminho, como eu, vai ficar deprimido aqui no Brasil, ele que estava numa boa lá na Itália, vai passar lá um período na Papuda, de repente até ele resolve abrir o bico, quem sabe? Quem sabe? Ou escrever um livro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o fim da mordaça. O STF derrubou a exigência ontem da autorização para a publicação de biografias. Quem sabe o Pisolato resolve escrever alguma coisa a respeito, não é? Mas antes a gente fala um pouquinho de economia e é hora de Veja Mercados com Geraldo Samor. Fala, Samor. Bom dia. Bom dia, Joyce. O dragão está solto e botando fogo pelas ventas. A inflação de maio divulgada ontem
levou a taxa acumulada em 12 meses para 8,47%. E ontem mesmo já tinha banco revendo a sua projeção e agora esperando 9% de inflação para esse ano. A inflação nos alimentos continua muito resiliente, as tarifas públicas continuam em alta e há ainda o risco de um aumento da gasolina em algum momento desse ano, já que o petróleo voltou a subir lá fora. O curioso é que ontem o mercado começou o dia debatendo um possível fim do ciclo de alta da Selic. A coluna do Cristiano Romero no Valor Econômico, que é uma coluna muito lida no mercado, dizia que uma corrente ainda minoritária, mas crescente de economistas, acha que o Banco Central já pode parar de subir os juros. Por dois motivos. Primeiro, porque a recessão que está aí vai fazer a inflação desabar no final desse ano, o que deve levar a um nível de inflação mais civilizado em 2016. O outro motivo é que quanto mais o BC sobe os juros, mais ele aumenta o custo para o Tesouro de financiar a dívida pública, portanto complicando o ajuste fiscal. E mais ele joga o país nessa recessão aí que já fez a produção e a venda de automóveis desabar e que já deixou o mercado imobiliário às moscas. Para essa corrente, Joyce, o BC só teria que aumentar mais a Selic para recuperar sua credibilidade, para dizer que ele joga duro com a inflação. Mas aí, quando o mercado ainda estava lendo o jornal e tomando café da manhã, saiu a inflação de maio, que foi aquele horror de 0,74%. Ora, o BC ficou aí sem argumentos e provavelmente vai ter que continuar essa alta dos juros até que a expectativa de inflação para 2016 convirja para a meta de 4,5%. Em outras épocas, Joyce, sempre que o BC ficava para trás e a inflação saía de controle, vinha uma outra gestão e dava um choque de juros. Aumentava de uma vez a Selic forte, para depois, quando a inflação entrava no eixo, poder ir cortando devagar. Foi assim com Armínio Fraga, foi assim com Henrique Meirelles. Esse BC que está aí errou lá atrás porque deixou a inflação sair do controle, mas com ele não tem choque. A morte vai ser lenta, dolorosa, de 0,1 ponto por vez. Obrigada, Samor. De volta aqui nos estúdios de TV. Já ontem foi dia importante. Em peso, os ministros votaram aí por dispensar a publicação das biografias, do consentimento de personalidades aí de seus herdeiros. Tem toda aquela polêmica, né, com Roberto Carlos, porque não quero, o que é isso, e briga pra cá, e briga pra lá, e Supremo se metendo no meio da história, mas a liberdade de expressão ganhou essa queda de braço, né, Madu? Na democracia, liberdade de expressão e manifestação é pedra fundamental, é cláusula pétrea, né? E eu acho, Joyce, que por trás disso tudo, infelizmente, sempre tem algum dinheirinho, né? Eu processo porque eu quero tanto, eu quero não sei quanto. Uhum. E, como sempre, aquelas mesmas figurinhas trêfegas, né, por trás desses interesses nebulosos, autoritários, como sempre essa figurinha, né, do Roberto Carlos, né, esse nosso artista, lamentável a figura dele. Não analiso a obra, veja bem, eu vejo a pessoa do Roberto Carlos, que inclusive quando eu estava ele foi fazer show em Israel, eu convidei ele para andar nas águas da Galileia comigo, e ele se recusou porque esqueceu o calção. Ah, muito bem. Ele não usa calção. Mas, enfim, o Roberto Carlos criou o Instituto Amigo, né? Amigo não sei de quê, deve ser amigo da onça, para defender com outros artistas, esse interesse de proibir figuras públicas de terem suas biografias feitas sem que antes passe pelo crivo, né, dos biografados. Ora, veja só, no mundo inteiro, em todas as nações civilizadas, se escreve biografias de pessoas públicas, né? As pessoas públicas é que têm que tratar direito do seu comportamento público se querem legar uma boa biografia para os seus pósteros, né? O senhor Roberto Carlos, que manca do caráter, né? Na minha opinião, manca do caráter, e por outros motivos. Mas, enfim, ele, como sempre, está do lado errado e contratou quem para defender o Instituto Amigo, não sei de quem, o amigo da onça, como um amigo, sempre essa figurinha trêfega da nossa república, um advogado que atende pelo apodo de Cacai.
No meu tempo, quem tinha apelido era bandido. Mas advogado e bandido, infelizmente, no Brasil se mistura muito, né? Então, essa figura que responde pelo epíteto podia ser mineirinho, podia ser cara de cavalo, podia ser beira-mar, ele responde por Cacai. Eu não sei nem como é o nome dessa figura, é Cacai. Deve ser riquíssimo, pode me processar, arrancar meus últimos tostões, mas o senhor Cacai, né? A justiça, ele tem todo, enfim, é a função dele, advogado, saiu da porta da cadeia, foi ao Supremo para defender essa questão indefensável, né? Esse advogado de causas totalitárias, esse senhor que responde pela alcunha de Cacai. Seu Antônio Carlos de Almeida Castro já foi entrevistado por mim aqui em TV. De Almeida Castro. Vulgo Cacai. Foi entrevistado por mim aqui em TVja. É um bom vivan e eu sempre o chamo de resolvedor geral da República, porque ele resolve na minha mesmo. opinião, no meu tempo, chamava assim Vivaldino. Vivaldino. Mas para um Vivaldino sempre aparece um Vivaldino em meio, nada como um dia após o outro, como uma noite no meio. E eu acredito, Joyce, na justiça, eu acredito que no final a justiça há de imperar, há de ver, a democracia do Brasil vai ficar forte. Quando esse governo sair, nós vamos dar uma limpeza geral aí também no judiciário, então nos poderes. Muito aí vamos bem. construir uma grande nação. Estou otimista de novo. Vou tentar otimista de novo. Já a gente finaliza aqui com o Marcelo Madureira e sobre esse assunto envolvendo aí o fim da mordaça para as biografias, Carlos Graeb, que é o diretor de redação aqui do site de Veja, também comenta. Mas é exatamente o raciocínio que você estava dizendo. Olha, começa com biografia, pode passar para outras coisas. Claro. Você vê que o raciocínio já está formado. Você tem nas biografias e no direito eleitoral o mesmo tipo de raciocínio. Ah, não, primeiro o ofendido se declara, tira o negócio de circulação e depois a gente vai ver. O que o Barroso diz hoje e o que o Gilmar diz no outro caso não, é o contrário. Primeiro vem a liberdade de expressão e depois a gente vai provar se aquele livro foi bem feito ou não. Se não tiver sido bem feito, se a reportagem for mentirosa, se o livro for falso, processa, ganha dinheiro e daí a gente vê. Mas é inverter o ônus da prova. Muito bem, voltamos. Você comentou os assuntos todos que queria comentar, mas eu tenho uma pergunta muito íntima para te fazer, Opa. Marcelo Madureira. Por Íntima? que você está usando 2 relógios? Você pode me contar que é uma curiosidade. Claro. Né? O que acontece? É pra Sensacional. checar assim, Isso aqui- pra ver se um bate com o outro. Isso aqui é um gadget que eu comprei, não vou fazer propaganda, mas nem tem no Brasil. Esse relógio aqui, ele marca, porque agora eu sou um homem com preocupações, eu não sou um cardiopata, mas eu estou com preocupações cardíacas e tal, apareceu entupimento, aqui está tudo sob controle. Na coronária, então... Não comemorem, petistas, está tudo sob controle. Não, está tudo sob controle. Mas esse relógio aqui, ele faz um registro das minhas atividades ao longo do dia, ele finge que marca a hora, mas ele vê o meu batimento cardíaco, ele vê quanto que eu andei, eu tenho que fazer uma certa quantidade de exercícios, quantas calorias eu queimei e tal. É mais uma dessas coisas que inventam, né? Mas eu adoro gadgets. E eu vejo, a hora está certinha. Muito bem, Marcelo Madureira, hoje participando aqui na bancada comigo do Giro Veja. Obrigada, Madu. A gente tem o Belo e a Fera para sabadão, hein? Então Só não que, foge, não. infelizmente, eu não vou poder estar ao teu lado, vendo assim, tendo essa vista maravilhosa para você. Eu Estarei no Rio. chamo a Ideli para você, já que você, né? Não, você não vem com essa brincadeira, não. Eu vou cobrar aí, se trocarem você pela Ideli, eu vou pedir, como é que chama? Insalubridade. E a Marilena Chauí, pode? Ah, meu Deus. Segundo o tava Reinaldo de boa. Azevedo, ele falou, olha, né? Vai vir voando. Eu tava ficando de bom humor já. Aliás, vamos convidar o Reinaldo Azevedo, vamos com ele para Cuba? Vamos. Eu queria muito ver esse programa. Você e o Reinaldo Azevedo em Cuba. 2 coxinhas assumidos em Cuba. Analisando o Fidel Castro antes que ele acabe. Vamos. E o Raul Castro antes que Cuba acabe e vire um país de verdade. Muito bem. Obrigada pela companhia de todos. E você já sabe, programação não para não, então já já a gente volta. Obrigada, Madu. Bom dia. Obrigado, Joyce. Bom dia a todos. Tchau, tchau.